Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nesta aula falaremos da cinemática vetorial, um conteúdo da física super interessante que estuda três grandezas vetoriais: o vetor deslocamento, o vetor velocidade e o vetor aceleração. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho, tá ok? E também lembra de deixar o like no vídeo. Então, senta que lá vem ciência! Vamos então iniciar a nossa aula falando do vetor deslocamento, tá ok? Para tanto, suponhamos uma pessoa partindo da sua residência com destino ao seu trabalho. Essa linha imaginária que tracei por entre as ruas da cidade corresponde à trajetória, que será representada por ΔS, tá certo? Ou seja, esta será a distância percorrida pelo veículo. Se quisermos determinar o vetor deslocamento, precisaremos traçar uma reta, ou melhor, um segmento de reta orientado desde a posição inicial até a posição final. Simbolicamente, representaremos o vetor deslocamento por D, e o módulo deste vetor será calculado pela subtração entre as posições final e inicial do móvel, tá certo? Um detalhe interessante é que a distância percorrida, ΔS, não necessariamente será igual ao módulo do vetor deslocamento. Na verdade, isso só vai acontecer em uma situação específica que veremos logo em seguida. Mas antes, vamos fazer uma questão envolvendo o cálculo do vetor deslocamento. A questão diz o seguinte: um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de um bairro, no qual cada quarteirão quadrado apresenta 10 metros de lado. Qual o módulo do deslocamento vetorial do carteiro? Olha só, o carteiro ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Para determinarmos o vetor deslocamento, traçaremos aí o segmento de reta orientado entre A e B. Agora, utilizaremos este vetor como hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos serão traçados nas ruas do bairro, obviamente, considerando a rua vertical e a rua horizontal, dessa forma fechando o triângulo retângulo. A rua vertical apresenta 20 metros, porque compreende 2 quarteirões, e a rua horizontal 30 metros, porque corresponde a 3 quarteirões. Agora, poderemos aplicar o teorema de Pitágoras para determinarmos o módulo do vetor deslocamento. Dessa forma, teremos que o módulo de D será igual, logicamente, o módulo de D ao quadrado será igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado, e assim o módulo de D ao quadrado corresponderá a 900 mais 400, ou seja, o módulo de D ao quadrado será 1.300 e, por fim, o módulo de D compreenderá 10 vezes a raiz de 13 metros, tá certo? Essa é uma questãozinha bem simples sobre o cálculo do vetor deslocamento. Vamos agora falar de alguns casos especiais envolvendo o vetor deslocamento. O primeiro caso é para o movimento retilíneo, em que temos aí um móvel partindo da posição inicial S0 e se deslocando até uma posição final S sobre uma trajetória retilínea. Neste caso, o vetor deslocamento compreenderá o segmento de reta orientado traçado entre S0 e S e coincidentemente, a trajetória, justamente por ser retilínea, apresentará uma distância percorrida que, em valor, será exatamente igual ao módulo do vetor deslocamento. Okay? Então, neste caso, nós podemos afirmar que o módulo do vetor deslocamento é igual ao ΔS, que é a distância percorrida, e que por isso é igual à diferença, a subtração entre a posição final, S, e a posição inicial, S0. Okay? Agora, vamos para uma segunda situação em que estamos diante de um movimento circular. Neste primeiro caso, o móvel descreve 1/4 de uma circunferência, tá certo? Então, ele parte de uma posição inicial e se desloca até uma posição final, de tal modo que temos aí 1/4 da circunferência. Se quisermos traçar o vetor deslocamento, só um detalhe, né? A distância percorrida, ΔS, compreende aí justamente a esse arco. E agora sim, se quisermos traçar o vetor deslocamento, determinaremos aí por meio desse segmento de reta orientado entre a posição inicial e final. Um detalhe, esse vetor deslocamento, como já sabemos,
é representado por D, tá ok? Então, dessa forma, podemos afirmar com toda certeza que, primeiro, a distância percorrida, ΔS, justamente por corresponder a 1/4 da circunferência, será ou estará representada por πr sobre 2, ok? E o módulo do vetor deslocamento corresponderá a r raiz de 2. No caso da distância percorrida, basta pegarmos o comprimento da circunferência, que é 2πr, e dividir por 4. E no caso do módulo do vetor deslocamento, basta utilizarmos o teorema de Pitágoras, em que cada cateto corresponderá a r, e dessa forma chegaremos ao valor de r raiz de 2, tudo certo? Em uma segunda situação, ainda no movimento circular, temos agora um móvel descrevendo metade da circunferência. Para este caso, a distância percorrida será justamente πr. Por quê? Porque será 2πr dividido por 2 e, portanto, teremos aí uma distância percorrida ΔS correspondente a πr. Já para o módulo do vetor deslocamento, teremos o diâmetro da circunferência e, portanto, 2r, tá certo? No terceiro caso, agora, em que o móvel se desloca por 3/4 da circunferência, teremos uma distância percorrida, ΔS, e um módulo e um vetor deslocamento, D, de tal modo que ΔS corresponderá a 3πr sobre 2 e o módulo do vetor deslocamento, novamente, correspondendo aí a r raiz de 2, tudo certo? Bom, vamos para uma questãozinha comentada sobre esses casos especiais envolvendo o vetor deslocamento. A questão diz o seguinte: um móvel percorre uma trajetória circular de raio igual a 2 metros, ok? Com velocidade escalar constante. Então, estamos diante de uma situação em que o móvel realiza um movimento circular uniforme. Após realizar 3,75 voltas, qual o módulo do vetor deslocamento? Então, nós temos a seguinte resolução. Primeiro, que 3,75 voltas corresponde a 3 voltas e 0,75 voltas, somados os dois, não é assim? Então, 0,75 é nada mais do que 75 sobre 100, ou seja, exatamente 3/4. Em outras palavras, nós teremos 3 voltas completas e a última volta compreendendo 3/4 de uma circunferência. É exatamente ela que iremos utilizar como base para o cálculo do vetor deslocamento, tá certo? Então, assim, temos aí a representação da circunferência, em que o móvel parte dessa primeira posição e segue até esta, correspondendo aí a 3/4 de circunferência. Por isso, a distância percorrida, como acabamos de ver, é 3πr sobre 2 e o módulo do vetor deslocamento é r raiz de 2. Assim sendo, pessoal, já que o módulo do vetor deslocamento é r raiz de 2, poderemos afirmar que este módulo compreenderá 2 raiz de 2, uma vez que o raio é de 2 metros. Tudo ok? O próximo vetor a ser analisado é o vetor velocidade média. Para tanto, imaginemos um móvel partindo de uma posição inicial, S0, e através de uma trajetória seguindo até uma posição final, S. Neste caso, a linha verde corresponde exatamente à distância percorrida pelo móvel. Agora, se quisermos determinar o vetor deslocamento D, traçaremos, como já fizemos, um segmento de reta orientado desde a posição inicial S0 até a posição final S, tá certo? Então, teremos aí a representação do vetor deslocamento D. Um outro fato interessante que também já fizemos é o cálculo do módulo deste vetor, que corresponde exatamente à subtração entre a posição final S e a posição inicial S0. Um outro detalhe é que, se relacionarmos a distância percorrida, ΔS, pelo intervalo de tempo, ΔT, estaremos nos referindo à velocidade escalar média, tudo certo? E se relacionarmos agora o vetor deslocamento D pelo mesmo intervalo de tempo, estaremos nos referindo ao vetor velocidade média. Qual é a diferença básica entre essas duas velocidades? É porque a primeira refere-se especificamente a um valor seguido de uma unidade, ou seja, é uma grandeza escalar. Já a segunda, além de apresentar um módulo,
também apresenta aí implicitamente uma direção e um sentido, justamente porque é uma grandeza vetorial, tudo certo? Bom, vamos para duas observações importantes. A primeira é que a distância percorrida ΔS terá um valor maior ou igual ao módulo do vetor deslocamento. E a segunda observação como consequência da primeira, é que a velocidade escalar média também será maior ou igual ao módulo da velocidade vetorial média. Agora, galera, vamos para uma questãozinha sobre vetor velocidade média. A questão diz o seguinte: um corpo é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de módulo 50 metros por segundo. O módulo de sua velocidade vetorial média entre o instante de lançamento e o instante em que retornar ao solo é. Para que a gente consiga chegar ao resultado dessa questão, é fundamental que a gente compreenda qual será o deslocamento desse móvel, né? Justamente porque a velocidade vetorial média estará em função deste deslocamento. Ora, se ele parte de uma posição inicial, que é o solo, e retorna a esta posição inicial ao final do movimento, é óbvio que, como essas duas posições são coincidentes, não tem como traçar um vetor de deslocamento. Haja vista que para traçar uma reta é preciso que haja dois pontos distintos, não é assim? Então, se o vetor de deslocamento D é zero, vetorialmente falando, ou seja, não apresenta módulo, não apresenta direção nem sentido, eu posso afirmar, já que o módulo, aliás, que a velocidade vetorial média depende do vetor deslocamento, podemos afirmar com toda certeza que a velocidade vetorial média também será zero, vetorialmente falando, ou seja, não irá apresentar módulo, nem direção, nem sentido. Dessa forma, nós teremos, em termos de módulo, especificamente, a resposta como sendo a letra E. Mas vale salientar que, além do módulo, também não haverá nem direção, nem sentido para essa situação. Tudo certo? Se quisermos analisar as características vetoriais da velocidade para um ponto específico da trajetória, estaremos falando do vetor velocidade instantânea, que, por definição, corresponde à razão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo considerado, o qual tende a zero, tá certo? Como características para este vetor, temos como direção a mesma da reta tangente à trajetória traçada no ponto considerado. Segundo, quanto ao sentido, corresponde o mesmo do movimento do corpo. E, por fim, quanto ao módulo, este é exatamente igual ao valor da velocidade escalar, ou seja, ΔS sobre ΔT, tá certo? Vamos agora para alguns casos específicos envolvendo o vetor velocidade instantânea. Neste primeiro caso, temos o movimento retilíneo e uniforme. Aqui percebe-se claramente, pessoal, que as três características deste vetor permanecem sempre as mesmas, ou seja, o módulo, a direção e o sentido não sofrem nenhuma alteração. Por esse motivo, nesta situação, o vetor velocidade instantânea é constante. Agora temos uma segunda situação em que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Para esta situação aqui, galera, o que está acontecendo é que o módulo está aumentando progressivamente, justamente porque é um movimento acelerado. A direção e o sentido permanecem os mesmos. Então, nós não mais podemos dizer que este vetor permanece constante, mas sim que ele sofre mudanças e, portanto, para cada posição o vetor é diferente um do outro. Em ordem crescente, de 1 para 4, né, o módulo vai sofrendo esse aumento, tá certo? Bom, terceira situação, nós temos agora o movimento retilíneo uniformemente retardado. É o contrário do uniformemente acelerado para módulo, tá certo? Direção e sentido permanecem constantes, só que agora o módulo deste vetor sofre aí uma diminuição. Pelo mesmo motivo, esses vetores para quaisquer pontos da trajetória não mais serão os mesmos, ok? Bom, vamos para uma questãozinha para contextualizar o que acabamos de ver sobre velocidade vetorial instantânea. A questão diz o seguinte: considere uma partícula em movimento. A respeito de sua velocidade vetorial instantânea, assinale a opção falsa. A. Tem direção sempre tangente à trajetória. Vimos que é correto. O que se aplica à trajetória curvilínea também serve para a trajetória retilínea, ou seja, para qualquer situação, para qualquer trajetória, a direção do vetor velocidade instantânea será sempre tangente à trajetória. Letra B. Tem sentido sempre concordante com o sentido do movimento. Isso mesmo, a palavra concordante quer dizer apontando para o mesmo lado, tá certo? Então,
Para onde o móvel for, o sentido do vetor velocidade instantânea também irá apontar. Letra C. Tem intensidade sempre igual ao valor absoluto da velocidade escalar. Acabamos de falar sobre isso, então está correto também. Letra D. Somente é constante se o movimento for retilíneo e uniforme. Corretíssimo. E por fim, letra E. É constante no movimento circular e uniforme. Está errado justamente porque para esse tipo de movimento, ao menos a direção irá mudar. E se uma das características do vetor muda, ele não é mais constante, portanto é um vetor que varia. Estamos agora em um caso que envolve o movimento circular e uniforme. Nesta situação, o vetor velocidade instantânea também vai ser variável. Sabe por quê, pessoal? Porque por mais que o seu módulo seja constante, o seu sentido, neste caso, seja anti-horário, a sua direção está mudando. Percebe-se que nesta primeira situação, nós temos um vetor velocidade instantânea posicionado na direção vertical e agora já está na direção horizontal. Neste caso, portanto, nós não poderemos mais dizer que o vetor velocidade instantânea é constante, ainda que em módulo seja assim, justamente porque é um movimento uniforme, tá certo? Uma outra situação é para o movimento circular uniformemente acelerado. Agora, nós teremos duas características para este vetor variando. A primeira continua sendo a direção e a segunda agora vai ser também o módulo, justamente porque, já que é um movimento acelerado, o valor do módulo está aumentando, tá certo? De tal modo que o módulo de V1 é menor que o módulo de V2. Tudo certo? Agora nós estamos diante de uma outra situação em que o movimento é circular uniformemente retardado. Esta é o contrário da anterior. Também vai haver mudança na característica da direção e do módulo, só que agora o módulo, em vez de aumentar, vai diminuir, de tal modo que o módulo de V1 é maior que o módulo de V2, tá certo, pessoal? Bom, mais uma questãozinha para a gente contextualizar aí a aplicação do vetor velocidade instantânea. A questão diz o seguinte: considere uma partícula em movimento circular e uniforme. Assinale a opção falsa. Letra A. A velocidade escalar é constante. Como o movimento circular é uniforme, então realmente a escalar ela é constante. Letra B. A velocidade vetorial tem módulo igual ao da velocidade escalar. Correto também, como vimos anteriormente. Para se calcular o módulo da velocidade vetorial instantânea, basta aplicarmos a fórmula da velocidade escalar, ΔS sobre ΔT. Letra C. A velocidade vetorial tem módulo constante. Já que é um movimento uniforme, o módulo é realmente constante, tá certo? Bom, a velocidade vetorial é variável. Correto também, porque ela vai ser variável em direção. Agora olha para a letra E. A velocidade vetorial média e a velocidade escalar média têm módulos iguais. Não. Por quê? Obviamente que para a velocidade escalar, nós teremos o ΔS sobre o ΔT, né? Em que o ΔS corresponde aí ao comprimento na circunferência, seja de um arco ou da circunferência como um todo. Agora, para o cálculo da velocidade vetorial média, não iremos trabalhar com o comprimento da circunferência e sim com o deslocamento. Este, como já vimos, ele depende da posição final do móvel em relação à sua posição inicial. Portanto, como resposta para esta questão errada, a resposta errada, nós temos aí a letra E. Vamos agora para a análise do último vetor estudado na cinemática vetorial, que corresponde à aceleração vetorial média. Ela refere-se, por definição, à variação da velocidade vetorial por um certo intervalo de tempo, tá certo? Então, assim, imaginem um móvel em uma posição inicial, na qual apresenta uma velocidade vetorial V1, e numa situação secundária em que apresenta aí uma velocidade vetorial V2. Nestas duas situações, percebe-se que as características vetoriais da velocidade estão mudando. Primeiro, quanto ao módulo, porque os vetores têm tamanhos diferentes, e segundo, quanto à direção, porque se trata de uma trajetória curvilínea, tá certo?
Olha só, agora se quisermos determinar as características da aceleração vetorial para um ponto exato, nós estaremos nos referindo à aceleração vetorial instantânea, tá certo? Bom, por definição, se diz que é a relação entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo, tendendo este a zero, tá certo? Agora, da mesma forma que fizemos para a velocidade vetorial instantânea, também precisamos destacar algumas situações específicas para a aceleração vetorial instantânea. A primeira refere-se a uma trajetória retilínea, a uma trajetória curvilínea. Neste caso, duas acelerações podem existir atuando sobre o corpo que está em movimento. A primeira, que é traçada sobre a reta tangente à trajetória para o ponto considerado, corresponde, por esse motivo, à aceleração tangencial. Ela é responsável por causar a variação da velocidade da partícula, tá certo? Ou do móvel que está se deslocando. A segunda aceleração, que é perpendicular à primeira, é chamada de aceleração centrípeta, tá ok? E aí ela aponta para o centro da trajetória, tá certo? Fazendo a composição desses dois vetores, nós iremos obter a chamada aceleração vetorial, tá certo, pessoal? Bom, onde nós teremos que a aceleração vetorial em módulo corresponde a, estando ela ao quadrado, a soma do quadrado do módulo da aceleração tangencial com o quadrado do módulo da aceleração centrípeta, em que a aceleração tangencial em módulo corresponde à variação da velocidade sobre a variação do tempo e em que a aceleração centrípeta também em módulo corresponde à velocidade da partícula ao quadrado para um certo ponto, né, dividido pelo raio da trajetória, tá certo, pessoal? Bom, agora nós temos uma situação em que o movimento é circular e uniforme, não apenas curvilíneo, mas especificamente circular e uniforme. Neste caso, a velocidade da partícula não está mudando e por esse motivo não vai haver, como nós iremos perceber, aceleração tangencial. Por isso, a única aceleração que vai existir para esse movimento é a aceleração centrípeta, tá certo, pessoal? Bom, desta forma nós temos aí que a aceleração vetorial, que é a resultante, é exatamente igual à aceleração centrípeta, porque só vai existir ela, e que o módulo da aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, como vimos agora há pouco. Agora nós temos uma outra situação em que o movimento é circular uniformemente acelerado. Agora sim, além da aceleração centrípeta, nós teremos também a aceleração tangencial. Então ela está aparecendo aí, tendo como intenção causar a variação da velocidade, tá certo? Neste caso está havendo aí um aumento do valor da velocidade e, óbvio, além da aceleração tangencial, também iremos ter a aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória. Quando compusermos as duas, teremos como resultante a aceleração vetorial. Com um detalhe, para qualquer ponto que considerarmos da trajetória, a aceleração vetorial será constante, justamente porque tanto a tangencial quanto a aceleração centrípeta serão também constantes, tá certo? Então, a aceleração vetorial é constante e, vetorialmente falando, ela corresponde à soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Professor, matematicamente, como é que eu posso calcular o módulo da aceleração vetorial? Através do teorema de Pitágoras, tá certo, pessoal? Porque percebe-se que nós conseguimos formar aí, uma vez que se deslocarmos a aceleração tangencial para o limite da aceleração centrípeta, dá para formar um triângulo retângulo, tudo certo? Bom, vamos agora contextualizar com uma questãozinha envolvendo aí o tema da aceleração vetorial instantânea. A questão diz o seguinte: uma pista é constituída por três trechos, sendo dois retilíneos, A, B e C, D, e um circular, que é o BC, conforme esquema abaixo. Se um automóvel percorre toda a pista com velocidade escalar constante, grava bem essa informação, velocidade escalar constante, né? A gente já pode adiantar que não tem aceleração tangencial, porque ela é quem deveria causar a variação dessa velocidade. Como não tem variação de velocidade, não tem aceleração tangencial. Em seguida ele pergunta qual é o módulo da aceleração. Quando ele se refere a aceleração, implicitamente está falando da aceleração vetorial. Pessoal, nós estamos diante de uma situação em que em qualquer trecho a velocidade escalar é constante.
Portanto, para qualquer trecho, seja ele retilíneo ou curvilíneo, não vai haver, repito, a aceleração tangencial. A única aceleração que vai existir aí é no trecho curvilíneo de BC, que compreende aí a aceleração centrípeta. Bom, pois bem, vamos para a letra A. Ele diz que o módulo da sua aceleração é nulo para todos os trechos. Errado. Ele vai existir para o trecho BC. Letra B, é constante e não nulo em todos os trechos. Não, apenas em BC que ele é constante e não nulo. Tanto para AB quanto para CD não existe nem centrípeta nem tangencial. Centrípeta neste caso não existe porque não é curvilíneo, não tem raio. E tangencial não existe porque não está havendo mudança de velocidade. Letra C, constante, não nulo nos trechos AB e CD. Não, apenas no trecho BC é que essa aceleração irá existir. Letra D, é constante e não nulo apenas no trecho BC, olha. E letra E, variável apenas no trecho BC. Portanto, pessoal, letra D é a resposta, constante e não nulo apenas no trecho BC. É constante porque essa aceleração que corresponde à centrípeta não sofre variação porque raio não está variando e porque a velocidade é constante, e não é nulo justamente porque tem tanto raio quanto velocidade escalar. Tudo certo? Agora, uma última questão para encerrar a aula de hoje. Questão esta que eu digo a vocês questãozinha chave. Questão para, de fato, encerrar com chave de ouro a nossa aula. A questão diz, uma partícula move-se em uma trajetória circular de raio igual a 12 metros, em movimento uniformemente acelerado, de aceleração escalar igual a 4 metros por segundo ao quadrado. No instante t0, que é o instante inicial, a velocidade da partícula tem um módulo de 10 metros por segundo. Determine para o instante t2 o módulo da aceleração vetorial da partícula. Galera, a primeira coisa que é importante a gente fazer é desenhar a trajetória. Como ele diz que é uma trajetória circular, vamos representar por meio de um círculo cujo raio é de 12 metros, tá certo? Bom, outro detalhe, tá aí a posição da partícula. Estou considerando que esta seja a posição inicial, portanto, para o tempo igual a zero. Bom, saindo daí com uma certa velocidade, tá certo? V0, ela vai se deslocar, obviamente, porque o movimento é acelerado, com uma certa aceleração tangencial, e ele diz na questão que corresponde a 4 metros por segundo ao quadrado em módulo. Bom, imaginemos que 2 segundos depois a partícula se encontre nessa nova posição, tá beleza? E, portanto, nós temos aí um tempo correspondente a 2 segundos, em que nós teremos agora uma nova velocidade, não mais V0 e sim V. Percebe-se que o vetor ele é maior porque o movimento está acelerado, tá certo? A aceleração é positiva. E, além do mais, nós temos aí a aceleração tangencial constante, ela não está mudando em módulo, tá certo, pessoal? Quando eu me refiro ao fato da aceleração tangencial ser constante, especificamente eu estou falando do módulo, tá certo, pessoal? Bom, tanto para a primeira quanto para a segunda situação, eu estou representando especificamente na segunda situação, nós temos também a aceleração centrípeta, que está apontando para o centro da trajetória. Se compusermos, se juntarmos, se encontrarmos a resultante dessas duas acelerações, teremos a aceleração vetorial, tá certo? E ele pede justamente o módulo dessa aceleração, que eu estou representando por A. Bom, a primeira coisa que precisaremos fazer é o cálculo do módulo da velocidade vetorial para o instante t igual a 2. Como é um módulo, dá para a gente utilizar aquela formulazinha do sorvete, né? Aliás, perdão, do vovô Ateu, V igual a V0 mais AT, uma vez que se trata de um movimento uniformemente variado, tá certo, pessoal? Então, aplicando essa fórmula, nós temos que V vai ser igual a V0, que compreende aí 10 metros por segundo, mais a aceleração, que é 4, vezes o tempo, que é 2 segundos, e por isso nós teremos uma velocidade para o instante t2 de 18 metros por segundo. Dando continuidade, nós teremos agora uma segunda situação, que é o cálculo do módulo da aceleração centrípeta, tá certo, pessoal? Então, olha só, para este caso, nós temos que o módulo da aceleração centrípeta, como já vimos, é v ao quadrado sobre r. Fazendo as substituições, o v nós acabamos de descobrir, portanto, 18 ao quadrado sobre o raio, que ele diz ser 12 metros. Bom, portanto, vai ficar 324 por 12, e dessa forma, 27, perdão por não ter colocado a unidade medida, deveria ser 27 metros por segundo ao quadrado, tá certo, pessoal? Bom, por fim, nós temos agora o cálculo da aceleração vetorial.
Eu disse há pouco que para calcular o módulo dessa aceleração, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. E, portanto, nós teremos aí o módulo da aceleração vetorial ao quadrado igual ao módulo da aceleração tangencial ao quadrado mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. Fazendo as substituições, o módulo da aceleração vetorial ao quadrado será 4, que é exatamente o valor da aceleração tangencial ao quadrado, mais 27, que é o valor da aceleração centrípeta ao quadrado. Por fim, nós teremos uma aceleração vetorial correspondendo à raiz quadrada de 745. Galera, essa foi a nossa aula sobre cinemática vetorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham, por favor, deixem o like no vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e de ativarem o sininho, porque frequentemente estaremos aí postando novos vídeos. Um grande abraço do professor Pedro Sávio.